Você sabia que nem sempre os filhos ficam com toda a herança e que o cônjuge ou o companheiro pode ter direito a uma parte dos bens ou até tudo em alguns casos? Muita gente só descobre isso depois que um ente querido falece. E aí surgem as brigas, surgem as mágoas e longos processos judiciais. Se você quer evitar esse tipo de confusão, fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Megali, sou advogado e aqui você vai entender de forma clara, direto ao ponto, sem enrolação, tudo o que a lei diz e como isso impacta a sua vida. Meu papel é te mostrar, com base na lei, o que é seu por direito e como você deve agir quando os seus direitos são desrespeitados. Se você acredita que a informação ela tem um poder de mudar as vidas, eu te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo e deixa seu like no vídeo, pois isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que estão passando por essa situação e que precisam saber como devem proceder para resguardar todos os seus direitos. Tá legal? Bom, quando uma pessoa morre, todo o patrimônio que essa pessoa deixou, seja a casa, o carro, o dinheiro, investimentos, tudo isso vai entrar no processo de partilha, que é chamado de sucessão, dentro do direito civil. Mas a dúvida que eu mais recebo é a seguinte: quem tem direito a essa herança? Seriam só os filhos do falecido? O cônjuge entra também? E o companheiro, se for união estável? Hoje eu vou te explicar como a lei brasileira ela organiza essa divisão e tudo isso vai ser falado conforme essa divisão consta no Código Civil. Se não existe um testamento, a lei define os herdeiros. Isso é o que nós chamamos, no meio jurídico, de sucessão legítima, que está prevista no artigo 1829 do Código Civil. A ordem dessa sucessão legítima é a seguinte: a primeira classe dessa ordem, seriam os descendentes do falecido, os filhos, os netos, bisnetos, junto com o cônjuge sobrevivente, se ele era casado em certos regimes de comunhão de bens, que a gente vai falar em outro vídeo sobre eles a mais exaustão. Os ascendentes seriam os pais, os avós, os bisavós, se não tiver filhos, seriam a segunda classe. E por fim, seria o cônjuge sobrevivente, sozinho, se não houver nem descendentes e nem ascendentes da pessoa que faleceu. Então, essa seria a legítima. E tem também os colaterais, que seriam os irmãos, os tios, os sobrinhos, se não houver nenhuma das três classes anteriores, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. O regime de bens influencia muito nessa divisão. Se o casal era casado em comunhão parcial de bens, por exemplo, o cônjuge ele não herda bens adquiridos durante o casamento, pois ele já vai ter direito a metade desses bens na qualidade de meieiro, mas ele pode herdar os bens particulares do falecido, que eram só dele. Se for a separação total de bens, o cônjuge só herda se houver testamento ou se não houver outros herdeiros necessários. Aí vai tudo direto para o cônjuge. Já na questão da união estável, o Supremo Tribunal Federal reconhece que o companheiro tem os mesmos direitos que o cônjuge, mas ainda há algumas divergências quanto a isso. Por isso, é essencial que você, que vive em união estável, formalize essa união o quanto antes. Agora, se existe o testamento, a pessoa que faleceu ela pode dispor de até 50% dos bens que ela possui, desde que respeite a classe dos herdeiros necessários, que são os filhos, os pais, o cônjuge, se for o caso. Os outros 50% são chamados de parte disponível e eles podem ser deixados para quem quer que essa pessoa queira, inclusive para instituições, para amigos, para entidades sem fins lucrativos. A pessoa é livre para fazer isso. Imagina um caso comigo. A pessoa era casada no regime de comunhão parcial de bens com uma outra pessoa e tinha 2 filhos desse casamento. Quando essa pessoa falece, ela deixa um imóvel
que comprou durante o casamento e outro imóvel que ela herdou do pai dela. A cônjuge sobrevivente ela tem direito à metade do imóvel adquirido durante o casamento, por ela ser meieira. Agora, o imóvel que era particular do falecido, ele vai entrar na divisão. Então, os filhos, com a cônjuge sobrevivente, vão fazer a partilha para os 3, sobre a totalidade do imóvel herdado, respeitado a regra do artigo 1829 do Código Civil. Agora me conta aqui, você sabia que o regime de bens mudava tanto assim a divisão de uma herança? Você sabia todos os tipos de regime que existem no ordenamento jurídico brasileiro? Se isso já aconteceu com você ou com alguém da sua família, comenta aqui embaixo aqui nos comentários, eu leio tudo. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo do direito sucessório e de outros ramos do direito. E deixa o like se possível, porque aí você vai estar ajudando esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo, pessoal. Até lá!